Cara, legal, pastor. E assim, dentro desse ponto, né, sobre a questão do casamento, muitas obras a gente percebe até vídeos nas redes sociais. Por exemplo, eu já vi vídeo de uma pessoa que chegou numa encruzilhada e filmou ali a foto de um casal rasgada no meio, né, peças íntimas, etc. Mostrando que de fato existem pessoas que fazem esse trabalho e esse trabalho, de certo modo, para alguns casais que não estão preparados, eles são atingidos por isso e acabam até no divórcio, na separação. Mas como é possível destruir uma obra que o inferno ele usa tanta força para separar um casal? Como é possível destruir isso através de uma vida no campo espiritual? Então, a primeira coisa, né? Nós estamos falando de possessão. O inimigo ele só entra porque teve uma oportunidade. Uhum. Então, a primeira coisa que essa mulher, ou esse homem, ou essa família precisa, eles precisam denunciar o portal que foi aberto. Por exemplo, houve uma traição. Eles precisam confessar. Através deles confessarem, o demônio que entrou, ele não tem mais essa legalidade. E depois de confessar o pecado um pro outro, eles precisam quebrar isso. Como que quebra? Com oração mesmo de renúncia. Ah, eu fui num terreiro consultar. Ele abriu o portal espiritual. E a Bíblia fala o quê? O que 2 ou 3 alinhado. Legal. Tá alinhado no céu. Isso, céu não é só em Deus, mas no inferno. Mas o que 2 ou 3 quebrarem em concordância, está quebrado no céu. Então, por exemplo, muitas irmãs, elas vão fazer, por exemplo, trabalho e não conta pro marido. Porque o marido não tá fazendo o que ela quer, entendeu? Não tá entregando dinheiro, cartão, ela vai lá. Ai, amansa meu marido. Só que nesse amansar, a potestade entra e destrói a família. Então ela vai ter que primeiro confessar com o marido dela. Vai falar, olha, eu fui no terreiro mesmo. Falei com fulano Beltrano para ele vir tocar em você. Então aí, aquele demônio que estava oprimindo já não tem mais legalidade para oprimir. E depois se arrepender. Por que a Bíblia fala? Todo aquele que se arrepende do seu pecado e confessa pecado, a misericórdia. Então é simples, mas não é fácil. Porque uma coisa que a humanidade tem dificuldade é de confessar. É de falar assim, eu fiz errado. Começou comigo. Só que a lei espiritual, tanto o lado do Senhor quanto o lado das trevas, eles respeitam isso. Coisa que a humanidade não respeita. O inimigo, ele quebra a porta para entrar. Deus, ele só entra se você abrir a porta. Então o diabo, ele já quer destruir. Ele já quer destruir uma família, um casamento. É o propósito dele, porque fala sobre Deus, o casamento e a família. Deus não. Ele tem a plenitude do casamento para você, mas você tem que abrir a porta, tem que andar dentro dos princípios da palavra. Então não tem jeito, você tem que orar. Tem casos que a gente tem que ungir a cama, porque foi chamado uma prática no leito que não fala sobre o reino, mas fala sobre as trevas, e aí eles tomam posse daquele casamento, e aí você tem que vir com a unção, que muita gente não acredita, mas a Bíblia fala que a unção quebra o jugo, então você tem que ungir a cama, você tem que ungir. O marido que adultera vai ter que falar pra mulher, adulterei, tava com essa roupa aqui, tem que quebrar aquilo ali, entendeu? Então não é uma coisa tão fácil, mas se fizer... É complexo. Ó, irmão, já vi gente separar. Eu já vi gente assinar o divórcio e Deus casar de novo porque renunciou. Porque trouxe a clareza o que estava em oculto. Então o principado pode fazer macumba, não vai pegar, porque não está na mesma sintonia. Entendeu? O mundo espiritual é energia. Se você está na energia da raiva, o ódio te pega, a macumba te pega. Se você está na energia do amor, meu filho, pode mandar a macumba, não vai te pegar. Porque você está na energia do amor, da paz, entendeu? Fruto do espírito. Fruto da carne. Quem anda em espírito, discerne as coisas em espírito. Quem anda na carne, discerne as coisas na carne. Eu passei uma experiência dessa com a minha avó, foi muito importante. Porque minha avó, ela era, depois ela se transformou, né? Ela virou uma profeta. Morreu profeta, graças a Deus. Mas na minha casa, a gente via pessoas chegando possessas, babando a entidade, jogando a pessoa na rua, na avenida, pra pessoa morrer. E aí a minha tia era médio, ela era EQED, minha avó era médio de transporte. Então minha avó punha a mão na pessoa que estava possessa, o que estava na pessoa entrava na minha avó. E ali minha tia negociava, porque o diabo fala, irmão. O
diabo fala. Aí minha tia fala assim, quem te mandou pra matar ela? Aí o diabo falava, pessoa. E o que mais me impactou foi isso, porque nesse dia eu era jovem, eu tinha assim 12 anos, só que eu sempre fui truncudona, grande. Eu tive que sair com a minha avó, com a minha tia pra pegar a pessoa, porque a pessoa possessa, ela era magrinha, mas parecia que ela pesava 100 quilos. Porque quando a pessoa tá com o demônio no corpo, ela pesa muito, é um peso terrível. E a gente trouxe ela pra dentro da casa da minha avó, e ali começou, né, o bate-papo pra desenrolar, pra aquele demônio largar aquela vida. E aí foi a cunhada. O demônio falou assim, a cunhada dela. E o demônio fez que o tava trabalho. ali era uma falange de pombagira. E ela recebeu pra matar. Tinha que matar a mulher. Porque o inimigo, ele quer a vida, né? Os demônios, lá é tudo muito organizado. Tem demônios que eles são alimentados pelos vícios. Tem demônio que é alimentado por bebida. Tem demônio que é alimentado por sexualidade, por prostituição. Então, para cada entidade há um domínio. Então, ele usa aquela vida para se alimentar. Então, para ele largar aquela vida, você tinha que dar para ele algo que era vida. Por isso Sim. que no candomblé tem a matança. Sim. Por isso que a Bíblia fala que o último cordeiro foi morto, que é Jesus. Que o Sim. Senhor não recebe mais sacrifício de sangue. O candomblé nada mais é de usar o sacrifício. Porque na expiação de Êxodo, pra você expiar o pecado, você tinha que matar Sim. o sangue. Sim. Entendeu? Para tirar o domínio daquele pecado da pessoa. E isso o candomblé usa até hoje. Entendeu? Então, você quer o quê? Então, o inimigo que tá usando ali quer a vida. Me dá 3 galinhas. Me dá um bicho de pé grande. Me dá um boi. Entendeu? O sangue. O sangue é a vida. Então, o inimigo queria a vida. E nessa moça, ele falou assim, ó. E aí minha tia perguntou, o que você ganhou? Isso vai chocar muitas pessoas. Que o povo pensa que o diabo só entra na tua vida quando você dá a galinha pra ele. Olha o que a cunhada deu pra pombagira. Ela me deu uma saia de 7 babados. Uma saia. Uma saia de Por 7 uma babados. Mas o que pega? A pombagira é a pombagira da falange das 7 Saias. saias. Cada saia, um principado, uma potestade. 7 babados. Por uma saia de 7 babados, ela foi pra matar aquela vida. Aí minha tia falou assim, então, o que você quer pra largar ela? Aí ele falou assim, eu quero que você me dá então. Aí ele pediu lá. E aí minha tia deu e aquela pessoa ficou sem a opressão. E eu acho isso importante. É por isso que tem alguns pontos que a pessoa, por exemplo, leva peças íntimas, né? Sim, pra fazer a amarração. A pessoa precisa ter algo que te dê legalidade pra entrar na vida. Então, por exemplo, o camarada tem amante. A amante pega a cueca dele, pega um fio de cabelo. Entendeu? Pega a baba dele, pega o esperma e leva lá. Só que a importância de ter uma mulher de Deus dentro de casa. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica. Edifica sua O casa. demônio, quando ele vai oprimir a casa, a família, ele deixa traços. Qual é o traço de uma casa oprimida? Uma casa que não tem luz natural. Ambiente que não tem luz natural. Eu já vivi, por exemplo, experiência de entrar daquela casa que você entra, do nada parece que um peso nas costas, a energia. Oprimida. Aí você pode perceber, essas casas que você sente esse peso, são casas que não tem luz natural. As pessoas não abrem a janela, não abrem a cortina. Eles não escutam e não veem programas que transmitem alegria. As pessoas são oprimidas. Então, por exemplo, vai ouvir um louvor, o louvor sempre leva para baixo. Não é um louvor alegre, não tem sorriso, não gosta de criança, não gosta de bagunça, não gosta de nada organizado. Você entra na casa, tá tudo desorganizado. Ambientes oprimidos, onde tem coisas paradas, entulhadas. Já viu aquelas casas que o povo entulha as coisas? Vai Sim. entulhar. Não é que tem aquela doença, não. Tem a doença agora que eles falam, acumuladores. Sim. Não, casas que são entulhadas. Você vê, tem pessoas que entulham. Você entra na casa, tem um negócio entulhado na sala. Você vai na cozinha, tá entulhado na cozinha. O quarto tem coisa entulhada. O demônio gosta de ambientes que não são livres. Ambientes entulhados, oprimidos, cortinas fechadas. Não tenha sorriso. Então, se a mulher que é sábia, o que a Bíblia fala em Provérbios? Acorda cedo. Ela prepara a mesa. Quando fala prepara a mesa, tá falando que ela é organizada.
Entendeu? Então, se você não quer que a sua casa seja oprimida, se você tá passando por um problema com o teu marido, você descobriu que o teu marido tem uma outra mulher, você não vai lá fazer barraco, não. Você vai pôr seu joelho no chão e vai organizar a casa. Porque quando você faz o que você precisa fazer, o poder do Senhor, através do Espírito Santo, quebra a macumbaria. Quebra a macumbaria. Não há maldição sem causa. Uau! Não há maldição sem causa. Então, se a maldição chegou, o portal abriu. Mulher deixou de fazer o que tinha que ser feito. Muitas vezes, a gente quer falar que a culpa tá no marido, mas às vezes a culpa tá na gente. E geralmente, quando Deus quer entrar numa família, ele primeiro salva a esposa. Por quê? O edito espiritual de intercessão tem que ser da mulher. O homem é o sacerdote, mas a mulher é a intercessora. Tem que orar. Paulo deixou escrito que nós carregamos uma porção do espírito diferente do homem. Que no mundo, em outras religiões, chamam o quê? Sexto sentido. Mas não é sexto sentido, não. É o Espírito Santo. Uau. Nós estamos em casa lavando louça, cantando, orando. Deus fala, ora agora. Seu marido tá passando por uma fina agora. Seu filho. Você não tem condições de entender, mas você tá sentindo. Isso é o poder, porque o inimigo, ele nos possui, né? Ele chama a gente de cavalo. Deus habita. Quando você aceita o Senhor, ele tá dentro de você. Ele faz morada dentro de você. Ele se conecta através de você. Então é esse poder espiritual que precisa ser esclarecido na mente de muitos cristãos que estão sendo um joguete dentro de numa instituição, que Deus não quer isso. Uau!